Você lembra do filme onde um carro negro misterioso surge das sombras para desafiar corredores, assombrar ruas desertas e deixar um rastro de destruição por onde passa? Esse é A Aparição de 1986, conhecido lá fora como The Wraith, um filme que marcou a geração dos anos 80 com seu estilo único, sua mistura ousada de ação, vingança e elementos sobrenaturais. Uma obra que nasceu pequena, sem grandes pretensões, mas que se transformou em um verdadeiro clássico cult, amado por fãs de carros, de terror e de tudo aquilo que representa o cinema enérgico e criativo daquela década inesquecível. Hoje eu te levo de volta para dentro desse clássico, relembrando não apenas sua trama eletrizante, mas também os bastidores curiosos, os riscos de produção, as tragédias que marcaram a equipe e o impacto gigantesco que ele teve na cultura pop. Prepare-se, porque essa viagem vai te levar direto para as estradas noturnas iluminadas por neon e pelo rugido dos motores dos anos 80. Lançado em 1986 e dirigido por Mike Marvin, A Aparição é um daqueles filmes que conseguem capturar a essência de sua época. Não é apenas sobre carros ou sobre vingança, é sobre a atmosfera de uma década que respirava exagero, adrenalina e estilo. O enredo acompanha Jake Kesey, vivido por Charlie Sheen, que após ser brutalmente assassinado retorna de uma forma misteriosa, quase sobrenatural, como um motorista espectral. Ele surge dirigindo o impressionante Dodge M4S Turbo Interceptor, um carro tão futurista e imponente que parece ter vindo de outro planeta. E seu objetivo é claro, vingar sua morte e desafiar a gangue que controla as corridas ilegais da pequena cidade onde tudo acontece. Charlie Sheen, que mais tarde se tornaria um dos atores mais comentados de Hollywood, participou do projeto em um momento em que sua carreira estava em ascensão. O curioso é que Sheen filmou suas cenas em apenas um dia. Isso porque ele estava comprometido com outro filme, Platoon de Oliver Stone, que seria lançado no mesmo ano e lhe daria reconhecimento mundial. A presença dele, ainda que breve, foi suficiente para dar peso ao protagonista e marcar a memória do público. Mas se Sheen é a alma da vingança, o verdadeiro astro de A Aparição é o carro. O lendário Dodge M4S Turbo Interceptor foi um protótipo real, desenvolvido pela Chrysler em parceria com a PPG Industries. Era um carro experimental que chegava a ultrapassar 300 km por hora, uma máquina de alta tecnologia que nunca foi produzida em massa. Para o filme, ele foi emprestado pela própria fábrica e se transformou em um dos veículos mais icônicos do cinema. Sua silhueta agressiva, o brilho metálico e o ronco grave do motor fizeram dele uma presença quase sobrenatural, como se fosse mais um personagem da trama. Não é à toa que muitos fãs consideram o carro como o verdadeiro fantasma que dá nome ao filme. Nos bastidores, a produção de A Aparição não foi nada fácil. Com orçamento limitado, a equipe precisou usar de criatividade para entregar cenas de perseguição dignas de grandes produções. Muitas das corridas foram filmadas em estradas reais, em condições perigosas, com dublês arriscando a vida para trazer a sensação de velocidade e risco que o público sentiu na tela. O coordenador de dublês Jack Gill, experiente em filmes de ação, foi o responsável por coreografar as manobras ousadas. Ainda assim, nem tudo saiu como planejado. Algumas cenas acabaram em acidentes de verdade, com carros destruídos e, infelizmente, até uma tragédia. Um membro da equipe morreu durante a filmagem, após um acidente com a grua de câmera. Esse episódio marcou profundamente o elenco e a equipe, lembrando a todos o quão arriscado pode ser transformar fantasia em realidade. A trilha sonora merece um capítulo à parte. Se os carros e as perseguições eram a força visual do filme, a música era a gasolina que acelerava o coração do público. A produção reuniu nomes poderosos do rock e do metal, incluindo faixas de Ozzy Osbourne, Mötley Crüe, Billy Idol e outros artistas que estavam no auge da popularidade. Cada batida, cada riff de guitarra e cada grito rasgado se encaixava perfeitamente nas cenas de velocidade, transformando cada corrida em um clipe musical explosivo. Essa união entre cinema e música era muito característica dos anos 80 e ajudou a solidificar A Aparição como uma experiência completa, em que a trilha não apenas acompanhava as imagens, mas elevava a atenção e a emoção da história. Apesar de todo esse potencial, A Aparição não teve uma recepção calorosa nos cinemas. Com pouca divulgação e competindo com grandes lançamentos da época, ele acabou passando despercebido pelo público americano, mas foi justamente fora do circuito tradicional que ele encontrou sua glória. Nos videoclubes, onde fitas VHS circulavam de mão em mão, o filme se tornou febre entre os jovens. E no Brasil, o sucesso foi ainda maior graças às exibições no lendário Cinema em Casa, do SBT. Quem cresceu nos anos 80 e 90 provavelmente lembra de se sentar na frente da TV, muitas vezes à tarde, para assistir ao misterioso carro negro desafiar a gangue de corredores.
Foi essa exposição que transformou o longa em um verdadeiro clássico popular. Com o passar dos anos, a aparição deixou de ser apenas um filme de ação com toques sobrenaturais para se transformar em um ícone cult. Parte desse culto vem da estética exagerada dos anos 80, que hoje é celebrada pela sua ousadia, suas cores, seu som e sua energia. Mas outra parte vem do enredo em si, que mistura vingança, romance e fantasia de uma forma simples, mas incrivelmente eficaz. É a clássica história do herói que retorna do além para corrigir uma injustiça, só que aqui ele não veste capa nem empunha a espada. Ele dirige uma máquina imbatível que parece saída de outro mundo. O impacto cultural de A Aparição continua até hoje. O Dodge M4S virou objeto de desejo de colecionadores e entusiastas do automobilismo, aparecendo em convenções e sendo reproduzido em miniaturas. O filme também inspirou uma geração de produções que misturavam ação e sobrenatural, além de ser lembrado constantemente em listas de filmes cult dos anos 80, ao lado de clássicos como Fuga de Nova York, Christine, O Carro Assassino e Highlander. E se a crítica da época não deu o devido valor, o público fez justiça. O boca a boca, a circulação em VHS e as reprises na TV consolidaram a aparição como parte fundamental da memória afetiva de toda uma geração. Até hoje, fãs discutem suas cenas favoritas, a simbologia do carro e a atuação breve, mas marcante, de Charlie Sheen. A Aparição é mais do que um filme de ação sobrenatural. É um retrato da ousadia dos anos 80, um exemplo de como o cinema pode ser intenso mesmo com orçamento limitado, e acima de tudo, uma obra que sobreviveu ao tempo para se tornar um clássico cult. E aí, você já assistiu A Aparição? Conta aqui nos comentários se você também ficava grudado na tela quando esse clássico passava no cinema em casa. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas conheçam essa joia dos anos 80 que segue viva até hoje. Espero que tenha gostado do vídeo, muito obrigado sempre pelo seu tempo e até o próximo vídeo.